Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Graças a Deus, aqui nós estamos mais uma vez com um estudo para a Escola Bíblica Dominical, para a classe de jovens e adultos desse terceiro trimestre de 2023. Estamos aí estudando o livro de Josué. E agora chegamos à nossa lição de número 10, com o título Caleb pela fé alcança grandes conquistas. Muito bem, nós chegamos até este ponto e nesta lição é esse personagem aqui em especial que nós vamos tratar a respeito. Nós temos aí uma sugestão de leitura bíblica no capítulo 14, versículo 6 até o versículo de número 10. Colocar aí na tela para os irmãos e nós podemos já fazer então a leitura. Diz o texto: Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, por causa de mim e de ti. Da idade de 40 anos era eu quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cádiz Barneia, a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: Certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. E agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés andando Israel ainda no deserto. E agora eis que já hoje sou da idade de 85 anos. Muito bem. Feita aí a leitura para os irmãos, ainda antes de nós entrarmos na lição propriamente dita, eu quero destacar aí com vocês, professores da Escola Bíblica Dominical, que é o nosso alvo principal aqui desta aula no YouTube, né? Nós transmitimos aqui ao vivo e também deixamos depois aí no canal da igreja para que os irmãos possam acessar. Então eu quero deixar do texto destacado aí, primeiro, o tempo que nós temos aí dito pelo próprio Caleb, né, os 45 anos aí que ele faz referência. Também no verso de número 8, nós podemos deixar aí o verbo perseverar, tá? Perseverar em seguir o Senhor.
é um ponto muito importante dentro também do texto sagrado. A nossa lição, ela tem no material de classe alguns pontos que nós destacamos com vocês, mas isto não impede de cada um de vocês, professores, destacarem também alguns pontos dentro do texto lido, como eu estou aqui fazendo, e até é importante que faça, desde que não percam aí o fio da meada que está dentro da lição de classe, né, proposta para nós. Mas a perseverança que é importante que seja destacada, e aí está também no verso 9, né? Ele realmente recebeu aí a herança, pois perseverou em seguir o Senhor. Muito bem. Então, feito esses destaques aqui, nós vamos fazer a leitura do texto áureo da nossa lição, que está no verso 11, diz: "E ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era, tal é agora a minha força para a guerra e para sair e para entrar." Está então o verso de número 11, a fala aí de Caleb para Josué. Nós estamos aí com o nosso tema: Caleb, pela fé, alcança grandes conquistas. Então já dá para se observar que essa força que ele tem provém aí da sua fé no Senhor. Como de costume, nós temos o nosso sumário da lição que nós seguimos, com uma introdução, um primeiro tópico com Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu. Nós vamos destacar aqui essa expressão, o quenezeu. Segundo, características de um verdadeiro israelita. Vamos estudar nessa lição porque o quenezeu será destacado aqui que ele não fazia parte inicialmente do povo israelita, né? Israelita que eu falo aqui da descendência de Jacó, né? E ele não faz. Então, esse segundo tópico que destaca isto. E terceiro, Caleb, um homem ousado. Aí sim, próprio dele, próprio da fé que ele tinha no Senhor, esta ousadia, e é o que se espera daquele que confia em Deus, daquele que recebeu uma palavra de Deus, né? Pois a fé, ela é gerada a partir do momento que se ouve uma palavra de Deus. Ouviu? Então, agora tem fé. Assim se espera daquele que tenha ouvido uma palavra de Deus, que realmente seja ousado, porque é Deus quem vai garantir a vitória. E aí nós vamos partir para a conclusão. Esse é o sumário da nossa lição, como de costume. Na nossa introdução, nós vamos fazer a seguinte leitura: Josué, como líder do povo de Deus, teve a incumbência de repartir entre as tribos a terra conquistada. Essa divisão se daria através da sorte lançada por cada uma das tribos, conforme a determinação de Deus. Contudo, Caleb se antecipa e faz o requerimento da sua parte, cuja posse já havia tomado 45 anos antes, mostrando assim que as dificuldades e o tempo que se passara não haviam diminuído sua força e espírito, tá? Então não haviam, o verbo haver aí tem o sentido de ter, né? Não tinha aí diminuído, então o tempo e as dificuldades não tinham diminuído a sua força e espírito. Seguindo então o primeiro tópico, Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu. Por que é chamado então quenezeu? Vamos lá. Entre as conquistas do povo de Israel, o Senhor deixou bem destacado que algumas pessoas, mesmo não sendo descendente de Israel, alcançaram o favor de Deus, seja na forma de livramento, seja através da sua inclusão no meio dos israelitas, como ocorreu com os gibeonitas e Raabe. Mas é sempre bom lembrar que tudo que estes alcançaram foi pela fé no Deus de Israel, e com Caleb não foi diferente. Deste texto aqui lido, preste bem atenção
descendente de Israel. Tem duas situações importantes aqui. Primeiro, quando nós falamos descendentes de Israel, nós estamos falando da linhagem que provém de Jacó, que primeiro nome Jacó, depois foi trocado o seu nome para Israel, e daí todos aqueles que são descendentes, então, de Jacó, de Israel, formaram ou estão aí formando a nação conhecida como Israel. E nós temos alguns que não faziam parte aí do grupo, né? Desse grupo descendentes diretamente de Jacó, como foi o caso de Gibeonitas, evidentemente, e também de Raabe. Ou seja, aqui nós temos nações diferentes. Já com Calebe, bem, nós precisamos explicar melhor isto. Calebe, ele sai desde o Egito com o povo, né? Então ele não fazia parte da tribo, daqueles filhos de Jacó, tá bom? Que formam as tribos de Israel. Então Calebe, ele não é descendente de forma direta aí de Jacó, ele é quenezeu. Então vamos fazer a leitura do outro parágrafo para nós entendermos ainda melhor. Muito se fala a respeito dos seus feitos, ou seja, de Calebe, mas nem todos estudam as origens dele, que significa arrojado. Conforme indicam alguns textos bíblicos, ele era descendente dos quenezeus, do tempo de Abrão. Então nós temos algumas referências bíblicas aqui que nos apontam isso, e eu vou deixar aí para que você, professor, leia, tá bom? No momento oportuno aí da sua aula. Não deixe de estudar antes, evidentemente. Aí você vai, por esses textos aí, perceber que realmente ele não fazia parte aí do grupo dos filhos de Jacó. E veio a fazer parte da tribo de Judá, tá vendo? Embora ele não tenha sido aí filho de Jacó de uma forma direta, como Judá, né, e os descendentes de Judá, mas veio a fazer parte. O que não implica em problema algum, visto que ele não foi o primeiro e nem seria o último a ser acolhido entre alguma tribo em Israel. Então nós já falamos aí de Gibeonitas, nós já falamos aí de Raabe, e agora estamos nesta lição aqui destacando Calebe, o quenezeu. Então, nesse primeiro momento, destacando a sua origem. Terceiro parágrafo, os estrangeiros que passaram a crer no Senhor não formavam uma tribo à parte. Ao contrário, eles eram enxertados, está aí entre aspas, né? em alguma já existente. Isso ocorreu com os já citados acima, mas também com Ruth. É outro exemplo aqui para nós, que era moabita, nação totalmente diferente aí de Israel. Interessante que todos aqui citados, Raabe e também Ruth, fizeram parte da tribo de Judá. No Primeiro Testamento, a condição para o estrangeiro adorar ao Senhor como um israelita era ser circuncidado, com o que passava a ser, então, considerado como natural da terra. Tá? A referência de Êxodo 12, 48. Todos os que saíram do Egito foram circuncidados. Por isso, Calebe, ele era um natural da terra. Ele era considerado um natural da terra. Aqui, nós já temos bem diante de nós que o Senhor nosso Deus, ele forma para si um povo, e a primeira origem aí é Abraão, né? Que as promessas recaem sobre Abraão e sobre a sua descendência, e depois vem Abraão, Isaque, Jacó, e enfim, em Jacó está se formando aqui as tribos de Israel,
Mas o Senhor já deixa aqui bem claro que o povo que ele vai formar não é exclusivamente de Jacó, de jeito nenhum. Existe uma condição além de ser descendente de Jacó. Existe uma condição. Aliás, esta condição, ela é imposta tanto para um quanto para outro. E isso aqui nós precisamos falar a respeito. Qual que é a condição para fazer parte do povo de Deus? A condição é a fé. Ora, Abrão, ou depois Abraão, é o pai daqueles que têm fé. Então preste bem atenção nesse detalhe. Não é pelo fato de ser descendente carnal de Abraão que garante a entrada ao povo de Deus, ao povo eleito de Deus. A condição sempre foi a fé. Crer no Senhor. E Abraão creu. E isso lhe foi imputado, então, como justiça, disse Paulo, escrevendo aos Romanos, também aos Gálatas. Então, a condição é a fé. Então, nós já podemos observar que a formação do povo, ela tem aí a sua primeira origem em Abraão, todavia, tem outras pessoas que não são descendentes aí carnais ou biológicos, digamos assim, de Abrão, mas eles alcançam a entrada a mesma condição e é pela fé. Agora, a fé exclui os que são descendentes de Abrão de forma nenhuma. Ali, já dito, o povo de Deus está sendo formado tanto de um povo que já é aí o detentor da promessa, como também dos gentios. E é através desses dois povos que Deus vai formar um povo eleito, o seu povo, que tem a marca da promessa, que é marcado pela fé, que é um povo que anda pela fé. E aqui nós temos mais outro exemplo. Então, Caleb, ele realmente vai fazer parte desse povo e vai dar aqui um testemunho extraordinário do que realmente é viver na presença de Deus, como deve o homem agir diante do Senhor. Nós podemos perceber que muitos que eram da descendência de Jacó, fisicamente, ali carnal, nós falamos assim, né? Descendente carnal, por sangue, ali que deveriam ter fé, esses homens, a maioria deles, infelizmente, não deram demonstração de fé. Aqueles que estavam do lado de fora, mas que depois creem no Senhor Deus, abraçam ao Senhor, fazem uma aliança com o Senhor e passam a andar pela fé, esses começam a fazer parte do povo. E aqueles que vêm da descendência desde lá de Abrão, que andam por fé, também começam a usufruir da graça e das misericórdias de Deus. Então, a condição para fazer parte do povo é a fé, tá bom? Então, já temos isso aqui nesse primeiro momento, aqui nesse primeiro tópico da nossa lição. Caleb, pela fé, alcança grandes conquistas. A lição vai destacar esse homem, mas fica para todos aqueles que andam por fé e devem alcançar as mesmas promessas. No segundo tópico, nós temos características de um verdadeiro israelita. Qual deve ser a característica do verdadeiro israelita? Ser aí descendente biológico de Abraão? Não, nós vamos ver que não. E também as características de um verdadeiro israelita neste homem chamado Caleb, que vai deixar aqui, então, essa marca que deve ser vista tanto naqueles que vêm de outra nação,
quanto também destes que vêm na linha sucessória de Abraão. Na nossa leitura, Caleb era um homem que sempre sabia o momento certo de falar e de se calar. Está aí uma característica de um verdadeiro israelita, de um verdadeiro homem que anda na presença de Deus. Quando teve a oportunidade de se pronunciar diante do povo e seus líderes, ele o fez de modo a agradar a Deus, e não como a maioria, que fica em Números capítulo 13, verso 30, Números capítulo 14, verso 6 até o versículo de número 9. Nós temos aí que aqueles que realmente são do povo de Deus, eles não se mantêm, eles não têm uma postura de um verdadeiro israelita. Continuando a nossa leitura, nunca esteve preocupado com popularidade, mas agia como Deus ordenava, caminhando por fé e não por vista. Era sempre obediente aos seus líderes, desempenhando funções importantes, como um dos espias e também como soldado do exército israelita. Nós vamos fazer a leitura na Bíblia Sagrada desses dois textos aqui que foram apontados na lição, que é o capítulo de número 13 e o verso de número 30. Muito bem, vamos fazer a leitura desse texto aqui. Ele diz o seguinte: então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Esta era a ocasião em que eles haviam espiado a terra prometida. Moisés havia enviado para lá 12 homens para espiar a terra, e quando esses 12 homens retornam, 10 deles difamam a terra. Eles viram gigantes, quer dizer, eles viram cidades muradas, nem os gigantes eles viram. Eles concluíram que tinham gigantes lá, pelas cidades muradas, fortificadas, né? Eles concluíram que a terra realmente era boa, manava leite e mel, mas tem aqui um porém, né? É exatamente no texto sagrado aqui da Bíblia, revista e corrigida, tem exatamente a expressão porém, lá moram os gigantes, e aí começam então a difamar. E a atitude desse homem, que como nós já lemos aí no primeiro tópico, no início não era do povo de Israel. Olha a atitude dele. Ele está dizendo para o povo se animar, porque, por certo, Deus ia cumprir a sua palavra. Então, característica de um verdadeiro israelita. Enquanto que o verdadeiro israelita não tem essa postura, estava desacreditando de Deus. Dos outros que lá foram, todos eram israelitas, mas não tiveram posicionamento como Caleb tem. E no capítulo 14, o verso 6 até o versículo 9, e Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. E agora preste atenção no verso 8. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nola dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles o nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Um homem que era quenezeu, mas que tem
características de um verdadeiro israelita. Essa sua fé, ela também demonstra outras características, como já lido aqui, sabia o momento certo de falar, de pronunciar, era uma pessoa que agradava a Deus. Então, conforme nós lemos no verso 8, ele e Josué disseram: se o Senhor se agradar de nós, ele vai nos colocar naquela terra. Então não importa as dificuldades que lá tem. O importante aqui é Deus se agradar de nós. Mas Deus vai se agradar de quem? Deus vai se agradar daquele que é israelita segundo a descendência de Abrão ou de Abraão, ou vai se agradar daquele que tem fé e que demonstra através do seu comportamento e da sua atitude esta fé que diz ter? Então, esta é a última opção. Deus, ele vai se agradar de quem tem fé. Isso é um texto também da carta, ou melhor, da carta aos Hebreus. O escritor aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6, que diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, de uma forma diferente de falar do que está aqui no verso 8 do capítulo 14. Mas a mesma coisa. Aqui, se Deus se agradar de nós, vai fazer. E como que se agrada a Deus? Ora, com fé, porque sem ela é impossível agradar a Deus. Então, nós devemos ter fé no nosso coração. Agora, esta fé que brota dentro de nós, qual que é a sua origem, né? Será que somos nós que cultivamos? Somos nós que fazemos com que ela brote em nós? Ou ela provém da palavra de Deus, de uma promessa do Senhor, do próprio Deus, ele gerando dentro de nós? Então nós temos aqui esse homem com esse destaque, né? Então fica a leitura desses textos para nós aqui e deste primeiro parágrafo desse tópico, características de um verdadeiro israelita. Destacou-se entre os 12 espias como homem corajoso, destemido e crente nas promessas de Deus. Enquanto 10 deles, que eram naturais da terra, difamaram a herança do Senhor, ficaram amedrontados com o tamanho e a força dos moradores da terra, esquecendo-se do quanto Deus é poderoso e de como poderia facilmente derrotar os cananeus, não importando a estatura deles. Caleb se manteve firme na fé. Tá aqui outras características de um verdadeiro israelita, corajoso, destemido, crente na promessa de Deus. Olha que discrepância terrível entre alguém que é natural da terra e outro que, né, entre aspas, não seja, né, natural da terra. Mas, havendo essa diferença, na presença de Deus pela fé, agora ele demonstra aí uma atitude muito melhor, muito mais agradável diante dos olhos do Senhor do que um próprio natural da terra, que se esperava algo diferente, tá bom? Do que eles demonstraram, principalmente aqui em Números capítulo 13. Seguindo a nossa leitura, Caleb não concordou com o relatório do restante dos espias e, junto com Josué, encorajou Israel a crer na promessa de Deus e entrar na terra de Canaã. O relatório de Caleb é uma demonstração da sua fé. Não ficou assustado com os moradores do lugar, mas enxergou o melhor da terra. A terra pela qual passamos é terra muito boa. Números 14. Já haviam se passado 45 anos desde esse acontecido e toda aquela geração havia morrido no deserto por conta da incredulidade. Contudo, Caleb fora agraciado por Deus e estava prestes a tomar posse do que já era seu pela fé desde então. Professor, preste bem atenção
nesse último parágrafo aqui. Detalhe importante aqui. Vamos lá. Ele encoraja Israel a crer na promessa de Deus e a entrar na terra de Canaã. Teve aí um relatório, uma demonstração de fé. E ele, com Josué, que é o líder agora desse grupo, são apenas os dois que saíram lá, então, do Egito, tá bom? Porque os demais guerreiros daquela época pereceram todos no deserto. Por causa do quê? Incredulidade. Então, o que é que sustenta o homem na presença de Deus? É a fé. Então, vamos lembrar de novo de Hebreus: sem fé é impossível agradar a Deus. E se não agrada a Deus, não tem como permanecer. Não há possibilidade disso. E estes dois passa porque Deus fez com que o povo depois rodeasse o deserto durante 40 anos. E ali foi tombando aquela geração má, aquela geração perversa, dura de coração, tombaram todos ali. Então, daqueles 600 mil homens que saíram do Egito, 600 mil homens de pé, tá? Eles todos pereceram naquele deserto durante aqueles 40 anos por conta da incredulidade. É bom enfatizar isto. Em contrapartida, este homem aqui, agora, ele vai tomar posse daquilo que era seu. Iria ser lançado sorte sobre a terra para que as tribos, cada um, tomasse posse da sua. Todavia, Caleb, ele já havia recebido uma parte da terra lá com Moisés. E agora ele vai requerer de Josué, lembrando a promessa. Perceba que ele faz menção à promessa, traz à lembrança a promessa. Então eu vou tomar posse da minha promessa, daquilo que Deus me falou, daquilo que Deus tratou comigo. Então, enquanto os outros serão aí sorteados, ele já tem a sua terra que tomou pela fé e perseverou. 45 anos tinha se passado. E ele continua com a mesma força, ele continua com o mesmo ânimo, ele continua com a mesma coragem demonstrada há 45 anos. Quem sustenta o homem? Quem sustenta o homem é Deus, tá bom? E Deus mantendo em nós a fé, tá? A sua palavra que vai nos alimentando, que nos vai fortalecendo. Então o tempo pode passar. Nós sempre vamos acreditar que vamos receber as promessas de Deus. Será que os cristãos atuais estão dispostos a continuar confiando no Senhor por um período aí de 15, 20, 25 anos ou até 40 anos e assim continuar perseverante, servindo ao Senhor com todo o seu coração? Ou os dias pelos quais nós estamos passando, os cristãos estão querendo receber as coisas de Deus para ontem, pensando que Deus se adaptou às circunstâncias, às situações, ao desenvolvimento deste mundo, às agilidades que hoje existem no mundo? Não, Deus continuou mesmo de ontem, hoje e será eternamente. O Senhor Deus não se adaptou a esse sistema mundano, não. Então, se você pretende andar com Deus, sossegue, fique tranquilo, seja paciente, seja perseverante, assim como esse homem aqui. Dessa forma, a lição próxima, você professor que vai dar aula no domingo próximo de manhã, ou qualquer outro horário que seja aí a sua escola bíblica dominical, ou alguns dos irmãos que dão aula durante a semana, seja qual for o dia. Então nós vamos motivar os irmãos, vamos incentivar aí, vamos destacar que é necessário ter perseverança na presença de Deus. Nosso terceiro tópico, Caleb, um homem ousado. A divisão de toda a terra seria por meio
então, do lançamento de sortes, conforme dito acima. Era uma forma de neutralizar os ambiciosos, uma vez que caindo determinada região para determinada tribo, não haveria do que reclamar. Mas em relação a Deus, ele estava no controle de tudo, conforme diz Provérbios 16:33. Caleb já havia tomado posse da sua parte muito antes disso, e era uma parte que muitos não desejariam, visto que era a mais difícil de conquistar, do ponto de vista humano. Mas este é o diferencial de quem anda com Deus. E maravilha de nós estudarmos isso aqui. Então, nas primeiras linhas aqui do texto, o material de classe, essa forma, então, de sorteio que existia naquela época, já colocado aí, já lido, né? Já li, era uma forma de neutralizar os ambiciosos, né? Ah, eu quero aquela parte. Irmãos que ao invés de agir, de repente, como Abrão agiu com seu sobrinho, né? Se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Hoje em dia não existe muito isso, né? E naquela ocasião também, para se evitar isso, por que fulano recebeu uma parte melhor que a minha? Então vamos acabar com isso aqui. É tudo sorteio. A parte que cair para você é realmente esta. Agora isso do ponto de vista humano. Deus já estava desenhando tudo, tá? Era só uma forma de mecanismo humano. Deus, ele tem um controle absoluto de todas as coisas. Então, para Judá era uma região, para Efraim, enfim, né? Tudo ali já determinado pelo Senhor. Agora, Caleb é diferenciado, né? Ele, como eu já disse, tomou posse antes. E agora ele está requerendo aí a sua parte. Ora, mas que parte que ele escolhe? Ele escolheu ali no vale, bonitinho, onde só tinha poucos homens, cananeus, fáceis de serem vencidos? De forma alguma. Ele escolhe uma parte que era muito difícil de conquistar. Era exatamente onde estavam os anaquins, os gigantes, tá? E esse é um diferencial. Então aqui nós temos a razão do título desse tópico. Caleb, um homem ousado. Ora, se Deus vai me dar tal coisa, então eu já quero aquilo que é grande, aquilo que é para mim desafiador. Ora, Deus não vai me dar? Então, ou eu vou facilitar, né? Não, eu quero uma coisinha pequena, porque tal coisa é mais fácil de se cumprir. Não, já ouse, seja ousado. Não uma ousadia humana, mas uma ousadia pela fé. Então é necessário termos a certeza de que quem falou conosco foi Deus. Deus nos fez uma promessa, você tem convicção de que uma palavra que você recebeu veio de Deus. Pois bem, não vá se satisfazer com coisa pequena, não, queira coisa grande. Deus, ele é grande, Deus é poderoso, Deus é maravilhoso. Então a nossa atitude, o nosso comportamento tem que ser de acordo com Deus, do Deus que nós servimos. Agora, não há necessidade nem de falar daquele que é medroso, daquele que é covarde, daquele que é inseguro. Essas coisas não existem em Deus. Não pode haver naquele que quer andar com Deus, que quer conquistar as coisas de Deus. Não, de forma alguma. Andar com Deus é sinônimo de coragem, de ousadia. E é isto que Caleb aqui, ele nos mostra. E com fé e disposição, em que pese a idade atual, foi até Josué, pediu-lhe a sua parte, independentemente do que coubesse para a sua tribo. O tempo passou, mas Caleb não se esqueceu das promessas de Deus que lhe foram feitas, lá no capítulo 14, verso 10, né? Aqui, né, que ele faz a lembrança desse texto. Caleb pediu a cidade de Hebrom, lugar dos anaquins, uma raça de gigantes, e ele sabia que ali teria algumas dificuldades, contudo estava disposto a enfrentá-las com fé e coragem, vigor e força
não lhe faltavam. Vamos ler aqui desse texto o verso 13 e 14 e 15. Então, Josué capítulo 14, o verso 13, 14 e 15. Eu vou ler com vocês. E Josué abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom herança. Portanto, Hebrom foi de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, herança até o dia de hoje, porquanto perseveraram em seguir ao Senhor, Deus de Israel. E era dantes o nome de Hebrom, Kiriat Arba, porque Arba foi um grande homem entre os anaquins, e a terra repousou então da guerra. Antes de avançar aí um pouquinho mais, deixe-me ler também o verso de número 10, né? O verso 10 aqui, 10 e 11. E agora eis que o Senhor me conservou em vida. Olha, Deus me conservou em vida. Como disse, 45 anos agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora eis que já sou da idade de 85 anos. Olha o verso 11. E ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era, tal é agora a minha força para a guerra, para sair, para entrar. Então, me dê esse monte que o Senhor falou naquele dia, tá? Tu ouviste que os anaquins estão ali, grandes e fortes cidades, ali. Porventura o Senhor será comigo para os expelir, como o Senhor, ele me disse. Então, é uma fé inabalável. Então, esse homem aqui, ele demonstra uma estrutura física invejável, tá? Então, uma estrutura física muito forte, 85 anos. E foi uma vidinha fácil naquele deserto? A dificuldade é só agora? Não. Quantas dificuldades no deserto, gente? Quantas batalhas no deserto? Quantas guerras? Então, 85 anos bem vivido. 85 anos de peleja, de guerra, de batalha. E nas guerras, quanto risco de morte ele passou. Mas diz aqui, ó, o Senhor me conservou em vida. Gente, quem nos conserva é Deus. Quem nos mantém é Deus. Então não tem só força física, tem força espiritual, tem graça de Deus aqui. Tem muita fé, tem muita ousadia, conforme está aí no título, né? No subtítulo. Tem muita ousadia de Deus nele. E como que Deus não vai se agradar de uma pessoa que tem tal comportamento? Ah, não, Deus não vai se agradar daqueles que são medrosos. Eu agora me lembro da ocasião de Gideão, por exemplo, quando estava com aquele grupo enorme. Então Deus olhou para ele e falou: é muita gente. Você já pega aí, já fala para os medrosos e covardes, esses podem voltar. Pode voltar. E a maior parte, a grande parte daqueles soldados voltaram, porque medrosos e covardes não podem entrar numa guerra. Não podem. Com medo, vivendo a covardia, não tem jeito de andar com Deus. Para andar com Deus tem que ser ousado. Para andar com Deus tem que ser corajoso, tem que ser destemido, tem que estar cheio de Deus. Porque para ter tudo isso aqui que nós estamos estudando, é a mesma coisa de falar, de ser cheio de Deus. Cheio da plenitude da graça de Deus em nossas vidas. Isto vai fazer a diferença. No último tópico, então, aí, no último parágrafo, mas de onde vinha tanta força? A resposta é simples, do Senhor. E o texto de Isaías, 40, 31, os jovens, aquele que se espera dele muita força, ele vai correr e vai se cansar. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Havia em Caleb perseverança, fidelidade, ousadia. O Senhor deu a ele a terra, porém era necessário lutar para conquistá-la. Teve de batalhar para expulsar 3 líderes dos filhos de Anak, Sesai, Aimã e Talmai, da terra que era sua.
Meus irmãos, olha só, Deus deu, tá ali, já desde Moisés, já tinha dito para ele, você vai pisar lá e aquilo ali vai ser de você e dos seus filhos. E você vai ter a oportunidade então de conquistar. Agora chegou o momento, tá? Não é Deus que vai lá expelir os anaquins de lá, é Caleb. É ele que vai lá, é ele que vai pôr a mão na espada, e é ele que vai ter que enfrentar esses 3 príncipes aqui dos filhos de Anak. Então a batalha ainda era travada por tudo que já havia vivido. E agora, para conquistar mesmo a promessa, ainda tem que batalhar, guerrear, ainda tem uma guerra, ainda tem uma peleja. Então, meus amados irmãos, tem muita lição para nós aqui nessa lição de número 10, Caleb pela fé alcança grandes conquistas. Muitas das vezes nós olhamos para os personagens bíblicos e até sonhamos, de repente, ser tal qual, né, eles foram. E pedimos para Deus, às vezes, ou até mesmo pessoas que são da nossa época. Pessoas, quem é da área da pregação, da área do ensino, da área do louvor, um pastor. Então, olhando as pessoas que têm um ministério e às vezes como que Deus foi com essas pessoas e coisas aconteceram de forma extraordinária, de forma maravilhosa. Eu tenho visto alguns homens de Deus, né? Que nesse momento eu não vou citar, mas vocês conhecem muitos, né? Que fizeram uma grande obra de Deus aqui no Brasil, que foram nomes que ficaram na história. Tá? Ficaram, já partiram para o Senhor, mas deixaram o nome registrado na história e sustentaram grandes obras, porque quando a gente olhava como que poderia tal obra ser levantada em tal lugar, em tal cidade pequena, e atrair tantas pessoas, pois é, e o trabalho ter perdurado tantos anos, e depois que o pastor faleceu, os sucessores não deram conta de continuar com aquilo. É Deus. Então, isto é um exemplo. Você tem que lutar, é necessário lutar para conquistar aquilo que Deus nos deu. Então, não vamos ficar de braços cruzados, não. Não vamos ficar parados aí esperando as coisas acontecerem. É necessário lutar, batalhar e pegar esse exemplo aqui de Caleb. Muito bem. Assim, antes que me empolgue mais, nós chegamos à conclusão da nossa aula. Nessa lição aprendemos que Caleb inicialmente não fazia parte do povo de Deus, mas passou a fazer pela fé. Então, quando fala que não fazia parte do povo de Deus, é a descendência aqui de Jacó, de Israel, mas pela fé passou a fazer parte do povo de Deus. E como muitos outros, passou a fazer parte da tribo de Judá. Nada de coincidência, pois é desta tribo que nasceu Jesus, que veio para reconciliar o homem com Deus. É por meio de Cristo que fomos feitos filhos de Deus por adoção. Então, conquistemos todas as bênçãos espirituais que estão em Cristo Jesus. Deixo aqui para vocês, como referência aí dessa última parte lida, a última linha que li aqui, Efésios capítulo 1, verso 3, tá bom? Paulo dá graças a Deus, o Pai, né? Dá graças ao Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, e diz que já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, se estamos em Cristo Jesus, Paulo fala aos romanos, somos mais do que vencedores, mas temos que batalhar, temos que lutar, temos as dificuldades aí na frente, tem muitos problemas à frente, temos, os desafios são enormes, mas em nome de Jesus nós vamos fazer proezas, vamos ter fé, assim como Caleb também fez, e assim nós vamos também alcançar grandes conquistas. Então, lição de número 10, Caleb pela fé alcança grandes conquistas. Passamos pelo sumário da lição, com uma introdução. Primeiro tópico, Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu. Segundo, características de um verdadeiro israelita. Terceiro, Caleb, um homem
ousado. E então a nossa conclusão, no nosso texto áureo de Josué capítulo 14, verso 11, e ainda hoje estou tão forte como o dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era, tal é agora a minha força para a guerra, para sair e para entrar. Amém? Deus abençoe a todos, irmãos, em nome de Jesus, e que o Senhor dê graça para a aula marcada aí num dia de domingo de manhã, ou à tarde, ou no dia que você ministra aí na sua igreja. Amém? Deus abençoe a todos e até a próxima aula, querendo Deus. Primeiramente, quero agradecer a todos que sintonizam o nosso canal. Canal voltado principalmente à transmissão, à divulgação da Palavra de Deus. E ao encerrar o estudo desta noite, eu quero pedir a todos vocês, os que ainda não são inscritos em nosso canal, se inscrevam. Se inscrevam. Logo aí embaixo está aí a palavra inscreva-se. Clica nela. Somente isso. Se o estudo desta noite foi do teu agrado, você gostou, você concordou, clica aí no gostei. Gostei. Se você não gostou, é um direito seu. É um direito seu não gostar. Mas você pode manifestar isto. Para nós será importante isso. Saber que alguém não gostou. Clique no não gostei. Fácil. Não vai identificar você, nada. Simplesmente você vai expressar a sua opinião. Gostei, dedão para cima. Não gostei, dedão para baixo. E também pode, se você acha interessante compartilhar com seus amigos, compartilhe o nosso trabalho. Compartilhe. Aí embaixo, compartilhe. Você pode compartilhar no YouTube, pode compartilhar no Instagram, pode compartilhar no Facebook, pode compartilhar no Messenger, no WhatsApp. Vai simplesmente nos ajudar a crescer. Porque o nosso objetivo não é financeiro. Não é financeiro. Pode ver que os nossos trabalhos são todos sem fins lucrativos. Coopere conosco. Nos ajude. Temos também os nossos blogs, a nossa emissora na web, a Rádio Net Grata Nova. Tudo isso você encontra aí embaixo na descrição do nosso vídeo, do nosso estudo. Dá uma olhada, todos os endereços estão aí, junto à descrição dos nossos estudos. E eu agradeço, primeiramente a Deus, por tudo que Deus tem feito nesses anos que nós estamos trabalhando na internet. E a você, que toda semana entra no nosso canal. Deus te abençoe. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. O Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.